Olha, muitos crimes chocam toda a sociedade. Nós falamos aqui no Tolerância Zero constantemente sobre crimes bárbaros que nos deixam estarrecidos. Quando essas ações criminosas acontecem contra vítimas indefesas e de maneira brutal, a situação fica ainda mais delicada. Alguns desses crimes são cometidos por pessoas diagnosticadas como psicopatas ou sociopatas. Os especialistas alertam que essas doenças não têm cura. Acompanhe na reportagem. O que se passa na mente de um criminoso ou de um assassino? Casos espantosos e que geram aflição tanto para os familiares que perderam entes queridos, quanto para a população que fica chocada com a brutalidade dos casos que tiraram a vida de muita gente. Mas o que diz a psicologia sobre esses tipos de atitude? Na maioria das vezes, o que é que a gente identifica dessas pessoas que cometem crimes hediondos? Que elas têm geralmente um transtorno de personalidade, né? Não que todos que cometam têm, mas isso é a grande maioria. Então elas trazem um transtorno de personalidade, nesse caso chamado psicopatia ou sociopatia. Tivemos um tempo que houve uma distinção desses termos, mas hoje em dia a gente considera sinônimo. Então psicopatia traz inclusive uma etiologia, ou seja, uma história de aspectos genéticos e também ambientais vinculados à história da pessoa, à cultura, enfim, né? É um diagnóstico que geralmente a gente faz para esses indivíduos que cometem crimes hediondos. Uma das principais características é a ausência de culpa, né? Geralmente essas pessoas que cometem esses crimes, quando se pergunta se está se sentindo culpado, diz que não, e quando se sente, inclusive, é por conta disso ter causado algum tipo de dano para ela, mas não que ela se compadeça com o outro. No Brasil, crimes impiedosos deixaram marcas. A exemplo do caso Isabela Nardoni, em 2008, no estado de São Paulo. Isabela Nardoni caiu do 6º andar de um edifício e não resistiu, veio a óbito. A polícia começou investigações que levaram ao pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, que jogaram a criança pela janela. Outra situação assustadora foi o caso Elisa Samúdio, no Rio de Janeiro. A mulher de 25 anos era amante do goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, classificado como autor do crime. Segundo informações da polícia, Bruno teria levado Elisa para visitar seu sítio em Minas Gerais e nunca mais foi vista em público. As investigações chegaram ao jogador, que foi condenado pelos crimes de assassinato e ocultação de cadáver. Aqui em Sergipe, o estado parou com a notícia do caso Lohane, uma garotinha que tinha apenas 6 anos de idade. Ela morava nessa casa, em uma comunidade carente aqui no bairro Santa Maria. A garota foi encontrada morta, a poucos metros daqui, em um terreno baldio. De acordo com informações da polícia, ela havia sido abusada sexualmente e morta logo em seguida. O caso aconteceu em outubro de 2021. Horas depois, um suspeito foi preso. A comunidade revoltada chegou aí à delegacia, onde o indivíduo estava detido, para agredi-lo. Algumas pessoas atearam fogo em um ônibus. Todos ficaram em choque com o vandalismo. A gente passou a noite toda procurando ela por cima de morro, pela rua toda, chamando pelo nominho dela, chamando Lohana. Lohana, se você escutar a gente, você grite que a gente vai até você. A gente vai buscar você e a gente não encontrou. A psicóloga ainda revela que a maioria dos casos criminosos são cometidos pelo público masculino. Ela também fala que os sinais permitem que a pessoa tenha um histórico antissocial e que podem ser facilmente notados. Essas pessoas que têm uma história também, muitas vezes vinculada desde cedo, desde a infância, à perversidade, a um percurso, assim, muitas vezes de estarem em famílias com muita violência. Mas a gente sabe, dentro da psicologia, que nada é unicamente determinante. Isso é muito importante a gente pontuar, porque o ser humano é muito complexo, né? Então nós nunca temos uma etiologia única, não. Temos várias variáveis que acabam, né, se associando e a gente analisando isso. Problemas mentais como estes
só podem ser identificados e diagnosticados a partir dos 18 anos de idade e que são doenças com tratamento contínuo, ou seja, sem cura. A ciência da medicina nem da psicologia fala em cura com relação à psicopatia, né? A gente fala sim que precisa ter acompanhamento psicológico, algumas vezes de medicação, mas não em si da psicopatia, mas das comorbidades que ela pode acarretar. Mas é um tratamento que é contínuo, né? Que a gente não é destacado na ciência a questão da cura. Os transtornos mentais, transtornos de personalidade, a gente não cita como cura, mas como um acompanhamento psicológico. Coronel, primeiro parabenizar o Vinícius pela matéria. Agora a gente observa, Coronel, que são casos extremamente revoltantes, casos que chocaram a sociedade, inclusive casos nacionais, nós temos também casos locais que chocaram a todos. Agora, Coronel, o que eu queria que o senhor explicasse para a gente é o seguinte, beleza, o crime aconteceu, nós tivemos a identificação do culpado pelo crime e tivemos também o diagnóstico dado de que ele é psicopata, que ele é um sociopata. Do ponto de vista legal, Coronel, como é que funciona? De que forma ele será punido ou não será punido? Explique para a gente, por favor. Bom, Lucas, a gente tem que compreender que a punição, entre aspas, vai existir para essa pessoa, né? De uma forma em que vai ser colocado num hospital para tratamento psiquiátrico. Então, assim, embora as pessoas, na grande maioria da sociedade, imaginem que aquela pessoa não vai cumprir, vai cumprir pena e, na grande maioria, ficam numa situação deprimente, literalmente abandonada pela família, abandonada pelo Estado e passa anos e anos, né, tendo que ser acompanhada pelos profissionais da área de saúde, pelos profissionais de psicologia, né, psiquiatras, para que possam, né, tentar manter aquela pessoa de forma condizente, digna, até porque, na grande maioria, quando devidamente diagnosticado, né, pelo que cometeu, essas pessoas não sabem o que cometeu. Elas encaram aquela situação de forma muito fútil, muito simples, achando que não teria cometido determinados crimes, como, por exemplo, né, cortar um corpo humano, né, em vários pedaços. Então, ele não tem a sensação, não tem sentimento, não consegue expressar absolutamente nada, mas precisa ser afastado naquele primeiro momento da sociedade, precisa ser tratado por profissionais da área, né, e o afastamento deles se faz para que eles não possam cometer novos crimes nessa situação. Mas precisamos compreender que são pessoas doentes. De acordo com o tratamento, de acordo com o que ocorre na nossa sociedade, é diferente daquelas pessoas que praticam determinados crimes sabendo o que estão fazendo. É bem diferente. Eles têm o dolo de praticar determinados crimes. Mas quando diagnosticado nesses casos, eles são doentes, né? Estão afastados porque precisam desta punição, precisam do acompanhamento do Estado, precisam mais do que nunca do acompanhamento da família e vivem, infelizmente, eternamente sobre a base de remédios, né, de profissionais. E esses profissionais são profissionais especialistas que se dedicam, fazem o trabalho, o que toda a sociedade, na sua grande maioria, não compreende e não valoriza o trabalho desses profissionais que atuam nessa área. Coronel, obrigado pelas informações muito bem colocadas.